Ei, vocês estão dormindo ou o quê? A voz de Luísa era apenas um sussurro entre o vento gelado que atravessava o largo da Batata vazio. O pedaço de cobertor que envolvia os dois bebês não fazia mais que balançar a cada respiração irregular. Ela apertou seus braços trêmulos contra o frio, encolhida junto a um banco coberto pela geada que já começava a se formar lentamente sobre suas bordas. O céu acima estava encoberto, uma camada cinza escura que prenunciava mais frio, e os galhos nus das árvores desenhavam sombras que se moviam com o vento. O largo da Batata, que normalmente fervilhava de gente e vendedores ambulantes, estava agora deserto como um quadro cinza sem vida, abandonado à indiferença. Luísa não tinha mais que esses bebês, e esses bebês não tinham ninguém. Não posso deixar vocês aqui, murmurou enquanto seu olhar percorria o espaço frio, buscando algo, qualquer coisa. Aconchegou com mais cuidado o menino menor, sentindo que o corpinho tão pequeno, envolto em trapos sujos, tremia sob o impacto da gelada noite paulistana. Se cobriu a cabeça com uma echarpe puída que lhe coçava a pele e olhou para a avenida larga que a separava do centro. Por ali corriam os carros e as luzes dos prédios lhe lembravam as histórias que uma vizinha lhe contara tempos atrás, que lá havia calor, comida e camas limpas. Mas Luísa sabia que essas cores eram para outros. A luz doía atrás de suas pálpebras. Doía porque a cidade parecia esquecer tudo que não estava brilhantemente iluminado. Tentou se levantar com cuidado, mas uma dor aguda lhe atravessou o joelho ralado e sujo, obrigando-a a sentar novamente. Mordeu o lábio para não chorar. Não era o momento. Ao longe, num prédio alto da Avenida Faria Lima, cujas janelas emitiam luz artificial, Dr. Roberto Henrique ajustava sua gravata sob o peso invisível de sua assessoria e das câmeras. Sua voz ecoava em microfones e monitores, ensaiando com a equipe as palavras que usaria para o evento beneficente da noite. É importante mostrar nosso compromisso com São Paulo, dizia, enquanto suas mãos perfeitamente limpas acariciavam o copo com gelo. A pobreza é um desafio que todos devemos enfrentar, mas também é uma oportunidade para que nossa empresa mostre sua verdadeira responsabilidade social. Seu tom era profundo, quase calculado, mas seus olhos evitavam qualquer conexão direta com as multidões reais, com essas realidades que caminhavam fora de seu alcance, em bairros onde as crianças falavam de frio como se fosse o inimigo invisível que os assombrava cada noite. Na tela, os gráficos brilhavam com cifras e rostos sorridentes, enquanto seu assessor corria atrás com papéis e agendas. A pobreza era para Roberto uma estatística, um cartão postal que se via de cima e uma imagem para emoldurar em seus discursos. No largo, Luísa tocou com a palma um pedacinho de madeira coberto de geada, uma caixinha velha e sem tampa que usava para proteger os bebês quando soprava o vento. Se perguntou quanto tempo fazia que os haviam deixado ali, quão frio lhes havia queimado a pele antes que ela os encontrasse. Sentiu que as lágrimas secavam antes de brotar. Não podia perder mais tempo chorando. Não podemos morrer não, gente, disse em voz baixa. Não agora. Se levantou novamente e segurou com força os bebês, sentindo os pequenos corpos tremerem contra o seu. Começou a caminhar, pisando a geada que estalava sob seus pés, deixando pegadas borradas que o inverno já apagaria ao amanhecer. Avançou com passos inseguros, mas decididos para uma rua lateral, onde sabia que alguns moradores de rua passariam a noite. Ao longe, os poucos carros se viam como fantasmas na neblina, e o frio se infiltrava em cada costura de sua roupa esfarrapada. Enquanto isso, no prédio glamouroso, Dr. Roberto continuava falando. Investiremos em programas que ajudem crianças vulneráveis, dizia olhando para um ponto invisível e ensaiando sorrisos que não chegavam aos seus olhos. Uma assessora se aproximou com um tablet e lhe mostrou imagens das periferias, breves segundos de vidas que ele podia apagar do pensamento com só desviar o olhar. Não podemos deixar que esses temas nos desviem do evento. As pessoas querem ver soluções, não problemas. Dr. Roberto franziu a testa, mas a frase encontrou eco em seu interior mais do que queria admitir. De volta ao largo,
Luísa parou um momento sobre uma poça congelada e olhou para o reflexo borrado das luzes da cidade que começavam a se acender. A cidade parecia dormida, mas para ela e os bebês, a noite apenas começava. Se ajeitou a echarpe e começou a pensar num abrigo onde passar as próximas horas, idealmente com aquecimento, e alguém que soubesse o que fazer. Mas nessa cidade cheia de desigualdade, Luísa era mais uma sombra invisível entre tanta indiferença. A noite avançou lentamente. Luísa caminhou por ruas silenciosas buscando um abrigo, mas cada canto estava fechado, vigiado ou perigoso demais para deixar os bebês um segundo sozinhos. As lágrimas escondidas em seus olhos não se atreviam a cair. O sono escapava por entre suas mãos. De vez em quando batia numa porta, mas era o silêncio ou um portão cerrado a única resposta. A trama de prédios, as luzes apagadas, as ruas vazias, pareciam encerrá-la num labirinto gelado. Num esforço para manter os bebês aquecidos, movia os ombros para lhes dar algo do calor que ela não tinha. Seu corpo pequeno tremia, mas sua vontade era férrea. Pensava em sua mãe, perdida há meses, e nas palavras que nunca ouviu. Sobrevive, Luísa. Numa pequena praça entre dois prédios, encontrou finalmente um cantinho atrás de umas jardineiras onde o vento não soprava tão forte. Sentou-se ali, sussurrando cantigas que aprendeu de outros lábios, tentando que seus dois pequenos dormissem, que resistissem a um inverno que parecia interminável. Por baixo, o ruído distante da cidade continuava indiferente à luta silenciosa que se travava entre a geada e os corpos que pediam ajuda. Quando o sol finalmente apareceu, seus raios débeis e pálidos conseguiram penetrar como se duvidassem em enfrentar esse frio obstinado que deixava tudo cinza em São Paulo. Luísa estava exausta, mas os bebês continuavam ali, vivos, débeis, mas vivos. Nesse instante, a câmera de televisão do evento beneficente ficou focada no extremo oposto da praça, coincidindo pela primeira vez com uma cena que ninguém esperava. Dr. Roberto, cansado de uma noite de discursos e luzes, caminhava com seu séquito para a saída quando um leve ruído lhe chamou a atenção. O burburinho humano havia desaparecido do lugar, mas havia alguém ali. Seus olhos captaram a figura pequena de uma menina desfeita pela geada, carregando 2 volumes irregulares contra o peito. O frio lhe gelou a alma. Pela primeira vez em muito tempo, Dr. Roberto sentiu que o véu da indiferença se rompia, e o que viu o deixou em choque. Não eram números nem estatísticas para camuflar. Eram vidas reais, vulneráveis, invisíveis. E Luísa era sua única esperança. O inverno apenas começava. A cidade também. Na manhã seguinte, o sol hesitava mal entre nuvens espessas que pareciam querer engolir a cidade. A praça ainda levava seu manto de gelo e o ar estalava com o sopro invernal que se filtrava por cada fresta imaginável. Luísa continuava ali, sentada em seu canto de sorte com os bebês apertados contra o peito, respirando devagar para não acordá-los, com o olhar fixo na calçada vazia e a roupa encharcada pela geada que não cessava. O hálito da menina saía em nuvens brancas e o frio a picava por dentro, como agulhas minúsculas que furavam no estômago e nas mãos. Mas não podia se render, não agora. Os bebês tremiam e ela devia mantê-los vivos, mesmo que seu próprio corpo gritasse por calor ou descanso. Ao redor, a cidade parecia disposta a ignorar mais uma vez o grito silencioso de quem não tinha voz nem refúgio. Um casal de transeuntes passou apressado, os olhares absortos nos celulares ou desviando da lama fora das calçadas. Uma senhora mais velha lhe lançou um olhar rápido e frio antes de apertar o passo com sua sacola de feira. Ninguém dizia nada e ninguém parava. "Filhinhos, aguentem mais um pouco", sussurrou Luísa, sua voz trêmula, mas cheia de convicção. "Já vai amanhecer. Algo vai dar certo." Seus dedos desajeitados e entorpecidos tentaram ajustar os trapos que envolviam os bebês. Um pedaço de cobertor rasgado, um casaco velho esburacado. Tudo era pouco ante a ameaça gelada que se infiltrava em seus ossos. Se lamentou por não ter nada melhor,
por não conhecer ninguém que pudesse ajudar. Nesse momento, um som distante cortou o silêncio pesado. Vozes, risos e o eco distante de câmeras e microfones. Desde a Praça Central, Dr. Roberto começava a transmissão ao vivo de seu evento beneficente. As luzes se agrupavam ao redor do enorme palco onde ele, impecavelmente vestido, se preparava para seus discursos estudados e poses pensadas. A pobreza é um desafio que podemos e devemos enfrentar juntos, dizia Roberto às câmeras com um tom formal e preparado. Nossa empresa aposta em programas que gerem uma mudança real na vida das crianças vulneráveis de São Paulo. Um operador de câmera moveu a lente. Por um instante, a imagem da Praça Nevada ficou borrada no canto superior direito do quadro, mal deixando entrever uma figura minúscula curvada. Dr. Roberto notou essa sombra atrás do brilho do evento, embora algo dentro dele se agitasse, mas foi rápido demais e voltou a se concentrar em suas declarações. Enquanto a transmissão seguia, Luísa começou a caminhar com cuidado pelos caminhos cobertos pelo gelo, com os bebês contra ela como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Sua mente vagava, calculando cada passo, buscando calor onde não havia e esquivando grupos de gente que passavam sem olhá-la. Em seu estômago, um nó apertou forte. Os pequenos choravam em sussurros débeis e o frio lhes roubava forças rapidamente. Pensou nos parques destruídos do bairro, no abrigo onde pediram que não fosse. Grande demais para não chamar atenção, mas sabia que o abrigo estava longe e seu corpo magro não resistiria muito. De repente, um homem alto e engravatado passou junto a ela, carregado com uma caixa de doações, apressado e sem olhar. "Ei!" disse Luísa com voz rouca. "Me ajuda, por favor. Os bebês estão congelando." O homem nem baixou a cabeça, só se limitou a apressar seus passos. Luísa respirou fundo, seu coração batendo contra o peito. A indiferença parecia talvez o pior do frio. No palco, Dr. Roberto recebia perguntas preparadas de sua equipe de imprensa. Seu rosto mostrava um sorriso polido enquanto respondia sobre os planos futuros para o inverno. No entanto, a voz interior que havia sentido minutos antes não o deixava em paz. Enquanto uma câmera focalizava os rostos emocionados de crianças com brinquedos doados, um assessor se aproximou e falou em voz baixa. "Foram reportados vários casos de hipotermia entre menores esta semana, senhor. A imprensa está questionando a efetividade dos programas atuais." Roberto franziu a testa. Não era a primeira vez que ouvia isso, mas agora lhe pesava diferente. "Quero que aumentemos os fundos para abrigos, mesmo que implique arriscar a imagem da empresa", disse no final, surpreendendo a si mesmo. Às suas costas, um de seus assessores assentiu, mostrando pela primeira vez um lampejo de esperança. O dia avançou lentamente, mas o frio não baixou. Luísa procurava um lugar que oferecesse um pouco de calor quando passou junto a um ponto de ônibus. Uma senhora sentada com expressão dura observou a menina que carregava os bebês, mas em vez de se comover, murmurou algo e voltou a cruzar os braços. Uma criança pequena que estava perto lançou a Luísa um olhar de temor e curiosidade. "O que aconteceu com eles?" perguntou hesitante com voz quase um suspiro. "Não achei outra opção", respondeu Luísa com um sorriso triste. "Estão abandonados e tem muito frio." A criança a olhou alguns segundos mais e depois se afastou correndo para casa, com o rosto virado para trás como se quisesse ficar. Luísa sentiu um vazio profundo no peito. Só o frio era inimigo. Na noite seguinte, a praça já estava imersa em sombras. Luísa se sentou atrás de um arbusto com seus bebês cobertos com o pouco agasalho que tinha. Seu corpo tremia e deixou escapar um suspiro de frustração e medo. Lembrou das palavras de sua mãe, que uma vez lhe disse: "Tem que ser forte, Luísa. Não há outra opção." Refletiu sobre a solidão que a rodeava, sobre o sistema que dava as costas. Olhou para a praça próxima, onde os ecos do evento ainda chegavam aos seus ouvidos. Frases distantes como compromisso social ou responsabilidade. Mas para ela, para as crianças que carregava, essas eram só palavras vazias. Respirou fundo
e prometeu a si mesma não se render. No dia seguinte, a transmissão seguiu com um tom triunfal. Mas enquanto as câmeras captavam a elegância dos convidados, um cinegrafista que estava fora de quadro, um jovem chamado Marcos, viu algo que nada tinha a ver com o evento. Ao passar pela praça, houve um clarão de lado, uma sombra pequena entre a neve e o lixo. Marcos piscou, baixou a câmera um instante e viu uma menina débil, coberta com trapos, segurando o que pareciam 2 volumes humanos tão frágeis quanto ela mesma. Seu coração se apertou e, embora tentasse chamar a atenção de seus companheiros, estava sozinho e ninguém o levou a sério quando mencionou. Essa imagem, invisível para a maioria, seria o presságio de uma mudança inesperada. Dr. Roberto, após horas de discursos vazios, finalmente fez uma pausa junto ao grupo de câmeras. Olhou por cima do ombro para a praça e um arrepio lhe atravessou as costas. Pela primeira vez, não viu estatísticas nem números econômicos. Viu uma menina se agarrando à vida. Uma história que não cabia em seus resumos nem em seus discursos preparados. Suas mãos se apertaram ao redor do copo que segurava. Um copo com gelo que parecia refletir tudo que ele não queria enfrentar. O evento continuava, mas para Roberto algo já havia mudado. E nesse inverno paulistano que apenas começava, a batalha entre o frio e a esperança estava prestes a se romper. 3 dias depois daquele amanhecer cinza na praça, o inverno paulistano seguia mordendo sem piedade. Luísa levava já várias jornadas enfrentando o vento cortante e as ruas escorregadias. A geada já não caía, mas um manto gelado cobria as calçadas e as ruas, convertendo cada passo numa batalha contra o frio que parecia se infiltrar nos ossos. Seus braços não paravam de apertar os bebês, cujas respirações eram cada vez mais superficiais, frágeis como cristais prestes a se romper. São Paulo tinha múltiplas faces nesta estação. As janelas decoradas com luzes quentes e as ruas largas cheias de carros que passavam rapidamente, e, por outro lado, o lado invisível de esquinas solitárias e respirações congeladas no ar. Luísa conhecia bem essa outra cidade, a que ninguém via nem mesmo quando passava na televisão. Caminhava com dificuldade, arrastando os pés sobre o cimento gelado e tentando evitar olhar nos olhos dos adultos, que, ao passar, desviavam o olhar ou fechavam o bolso. Às vezes, a dor em seus joelhos ralados era tão intensa que tinha que parar, se apoiar contra uma parede e tomar fôlego. As lágrimas ameaçavam queimar suas bochechas, mas as continha com força. Os bebês não podiam ver Luísa chorar. Não. De repente, a silhueta de um senhor idoso apareceu da esquina da avenida. Tinha o rosto enrugado, com rugas profundas, e a roupa mais desgastada que a de Luísa, mas com um gorro tricotado que lhe cobria as orelhas do frio. O homem arrastava um carrinho de madeira com frutas quase maduras, algumas já maduras demais, prestes a estragar. "Menina", lhe disse com voz rouca, como se o frio também lhe roubasse o fôlego. "Você está bem? Dá para ver que está carregando um peso forte." Luísa levantou o olhar, surpresa e um pouco desconfiada. Não estava acostumada a que alguém se aproximasse com bondade sem esperar nada. Por um momento duvidou, mas depois assentiu com um gesto pequeno. "Sim, senhor. Só quero que não aconteça nada com eles", disse apontando para os bebês apertados contra seu peito, com um brilho desesperado nos olhos. O senhor sorriu triste e abriu uma cesta improvisada da qual tirou um pedaço de pão duro. Ofereceu com cuidado. "Não é muito, só para aguentar um tempinho, mas tá quentinho." "Tá frio, né?" Luísa pegou o pão tremendo. Seus dedos rígidos o receberam com gratidão. Mordeu um pouco, notando o sabor seco. O senhor a observou alguns segundos, como querendo dizer mais, mas no final só deu de ombros e voltou ao seu caminho, deixando para trás um aroma tênue de fruta madura que ficou flutuando no ar gelado. Luísa o viu se afastar e sentiu uma mistura amarga no peito. Aquela mão estendida era como um oásis no meio do deserto, mas ao mesmo tempo sabia que esse tipo de ajuda era tão escassa quanto o sol de inverno. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Dr. Roberto,
Depois do evento beneficente que parecia ter se consumido em discursos e aplausos, estava em seu escritório revisando imagens e vídeos gravados durante o evento. Seu rosto impecável refletia a luz azulada da tela, mas seus olhos estavam cansados. Um jovem cinegrafista, Marcos, se aproximou com dúvidas. "Senhor, há algo que acho que deveria ver", disse enquanto lhe entregava um pendrive. "Não são as imagens oficiais, mas enquanto gravava na praça, vi uma menina sozinha com 2 bebês. Não me deram bola na produção, mas acho que é importante." Roberto ligou a reprodução. Na tela, entre a geada e o lixo, uma figura pequena curvada segurava algo contra o peito. A imagem não era clara, mas a expressão de determinação e medo era inconfundível. Os lábios de Roberto se apertaram. Pela primeira vez, seu mundo de cifras e protocolos tremia diante de algo real. Sentiu uma pontada incômoda, quase dolorosa, que lhe atravessou o peito. "Quem é?" perguntou, embora soubesse que não haveria resposta simples. Marcos negou com a cabeça. "Não sei, mas se quiser, posso sair para procurá-la. Perguntar." O empresário negou lentamente, preso pela incerteza e um sentimento desconhecido. Responsabilidade real. Durante horas revisou relatórios, cifras de subexecução em programas de ajuda, reclamações silenciosas que antes havia ignorado. Os discursos que antes usava como escudo pareciam desajeitados e ocos. No entanto, devia agir, e devia fazê-lo rápido. 2 dias depois do amanhecer que parecia não querer chegar nunca, a cidade se cobria com uma neblina úmida e persistente. O relógio da praça marcava quase 18 horas, quando a temperatura voltou a cair sem piedade, tingindo o ar de um frio mordaz que gelava o hálito e rachava a pele. Os portais e comércios se enchiam de gente apressada, enquanto as calçadas ficavam mais uma vez nas mãos de quem não tinha para onde ir. Luísa, com os 2 bebês envoltos contra seu peito, caminhava cambaleante desde uma zona de barracas desmontadas até a entrada da praça. Suas pernas fraquejavam. Os trapos que havia conseguido já estavam encharcados, pesados e sujos. E a cada rajada, sentia que o inverno lhe arrancava pedacinhos de esperança. Ao seu redor, os ruídos da cidade lhe pareciam tão distantes. Um ônibus passando, uma sirena, umas risadas perdidas, como se esse mundo fosse feito para outros. Ninguém parava. Enquanto isso, do outro lado da praça, as luzes de refletores e câmeras começaram a invadir o crepúsculo paulistano. Uma grande plataforma proclamava "Juntos pela noite sem frio", e junto a ela o nome da empresa de Dr. Roberto brilhava sobre tecidos brancos. Os técnicos corriam fazendo testes de som. Os repórteres repassavam notas. O ar cheirava a café morno e plástico molhado, mas também a expectativa, como se o evento beneficente tão cuidadosamente preparado tivesse algo pendente, algo ainda fora do roteiro. Dr. Roberto, vestido com seu casaco escuro e rodeado por seu séquito de assessores, olhava da esquina da plataforma, o maxilar tenso e o olhar distraído. Havia apenas umas horas, sua equipe de imprensa lhe havia mostrado um corte rápido do vídeo gravado na praça. Aquela tomada desfocada de uma menina agarrando 2 volumes de vida entre a geada. O cinegrafista Marcos insistia em que havia algo mais ali que uma simples postal de caridade. Mas os executivos o apressavam. "Foca, Roberto, que em minutos entramos ao vivo." Apertou os punhos, sentindo nos nós dos dedos o contraste brutal entre seu mundo e o daquela menina. Havia dado a ordem: aumentar doações, buscar abrigos, mas o sistema era lento como um elefante cansado, e as mudanças mal tremiam ante a magnitude do problema real. Um vento gelado sacudiu a praça, cortando qualquer pensamento. Roberto respirou fundo. Tudo é por imagem, lembrou a si mesmo, e ao mesmo tempo algo lhe gritou por dentro: mentira, tudo está prestes a se romper. Luísa chegou à beira da praça, os bebês pesando em seus braços. Levava horas buscando algum rosto amável, alguma porta aberta, uma promessa de calor, mas o único que encontrava era silêncio e olhares rápidos que se apartavam. A pele dos bebês estava azulada, seu choro convertido num murmúrio apagado.
O medo de perdê-los lhe eriçava cada fibra do corpo. Desde a plataforma, a música de fundo começou a soar. Cordas suaves, trompetes distantes e as câmeras giraram buscando as tomadas perfeitas. Crianças sorridentes com gorros novos, voluntários servindo sopas quentes a uma fila de gente escolhida para a ocasião. Um jornalista entrevistava uma mulher de vestido vermelho que falava de solidariedade e compromisso social numa dicção impecável. Mas algo mais se movia ao fundo. Um murmúrio, uma agitação entre as barracas, rostos desconcertados. Marcos, o jovem cinegrafista, foi o primeiro a vê-lo. Aquela figura pequena, cambaleante, atravessando a linha invisível entre o evento e a avenida de ninguém. Soltou a câmera do tripé e avançou. "Ei, chefe!" avisou a um assessor. "Ali está a menina do vídeo." Mas o assessor mal lhe lançou um gesto de irritação. A transmissão estava a segundos de iniciar. Num canto onde os focos não chegavam, uma funcionária da limpeza, Dona Rosa, se assomou silenciosa. Seus anos na rua lhe permitiam detectar catástrofes humanas, embora os demais só vissem uma desordem logística. Viu Luísa se aproximar, viu os olhos suplicantes e o tremor dos bebês. Levou a mão ao peito, contendo um reflexo de cuidar e proteger, mas seu supervisor a chamou justo então para varrer perto do set. O locutor principal anunciou com voz vibrante: "Ao vivo da Praça Roosevelt, esta noite, São Paulo se une para agasalhar quem mais precisa. Aqui conosco o Dr. Roberto Torres, presidente do Grupo Soma." Os flashes explodiram. Roberto subiu ao palco, leu as primeiras linhas do teleprompter. Os focos o cegavam. O aplauso enlatado estalava às suas costas. Acelerou sem sentir os pés no chão, a cabeça fazendo eco daquela imagem da menina que não se ia. Seu discurso estava prestes a terminar, quando do lado direito o público explodiu em murmúrios e gritos baixos. Roberto vira, estranhado. Uma onda de movimento se arremolina no acesso à praça. Luísa abre caminho entre a gente, tropeçando, mal segurando os bebês. Alguém a empurra, outro lhe grita: "Ei, menininha, sai daqui!" Ela nem sequer escuta. Tem os lábios entorpecidos, as lágrimas e o medo presos na garganta. Mas continua, porque não há opção. "Ajuda!" grita com a voz rouca. "Por favor, me ajudem! Eles estão morrendo!" O microfone capta o grito. As câmeras, como se fossem aves de rapina, giram no instante. O plano foca numa menina coberta de trapos, despenteada, os olhos avermelhados de frio e cansaço. 2 bebês semiconscientes em seus braços. O mundo inteiro observa em tempo real. Roberto sente que o chão treme sob seus pés. Primeiro, o desconforto brutal. Isso não pode acontecer aqui, não agora, não diante de todos. Depois, o peso esmagador da verdade. Seu gerente de relações públicas tenta detê-lo. "Senhor, se afaste. Não sabemos quem é. Pode ser perigoso para a transmissão." Roberto não responde. Quase sem pensar, joga o microfone. Desce do palco a passadas largas, direto para onde a multidão fecha o passo a Luísa. "Deixem ela passar", ordena. Pela primeira vez em anos, sua voz soa trêmula, sem o verniz de autoridade. Um cinegrafista foca. A imagem se viraliza em segundos. O rosto do empresário e o da menina se encontram no meio da multidão e da geada, diante de todo o país. A multidão observa expectante, uns gravando com o celular, outros murmurando entre indignação e compaixão. Luísa olha Roberto. Reconhece sem saber naquele terno perfeito e gravata o poder, a chave de todos os cadeados da cidade. Sente um choque entre medo e raiva. "Por favor, ajude meus bebês", diz insistindo. "Eles têm frio. Ninguém quer me ajudar." Um dos bebês solta um gemido tão baixo que só ela percebe. Luísa treme, não sabe se de medo ou de fraqueza, mas continua de pé. Roberto hesita, olha ao redor. Todos esperando que faça algo, todos atentos à sua reação. Por um instante longo, desesperante, seus pés se colam ao chão. As velhas vozes ressoam. "Faça porque fica bem.
Faça porque é o correto diante das câmeras. Mas agora sentir o calor e o frio desses corpos, o olhar suplicante da menina, o desfaz por dentro. Gira para seus assessores que balbuciam desculpas. Olha as câmeras. Isso já não é imagem, pensa. Isso é vida, e é agora ou nunca. Toma Luísa pelo ombro com suma delicadeza, como se tocasse uma ferida. A ajuda a subir à plataforma, ignora os protestos dos organizadores. Diante de milhões de espectadores, Luísa, os 2 bebês e Dr. Roberto ficam à vista de todos, banhados na luz dos refletores, mas despedaçados por fora do roteiro. O repórter Estrela, com um sorriso congelado, tenta reconduzir a situação. Dr. Roberto, quer nos dizer umas palavras sobre esta situação inesperada? Roberto o olha de soslaio, respira fundo, toda a impostura desaparecida, a voz quebrada, quase um sussurro. Isso não pode voltar a acontecer. Nenhuma criança deveria passar uma noite de frio assim. Eu falhei. Minha empresa falhou. Não é suficiente doar cobertores ou fazer eventos. Temos que mudar a realidade. Aqui e agora. Luísa escuta, o coração acelerado, sem saber se deve acreditar nele, se deve permitir que entre em sua pequena bolha de desconfiança. Mas os bebês choram agora sim, abertamente, e a multidão emudece. Uma senhora entre o público tapa a boca, outra grita para chamarem uma ambulância. Uns aplaudem, outros acusam de show, mas todos olham. No meio da confusão, a funcionária Rosa corre para o palco, seguida de perto por Marcos, que grava tudo. Rosa, ignorando regras e seu supervisor, tira o casaco e o dá a Luísa para envolver um pouco melhor os bebês. Venham, minha menina, chega de frio para vocês. Lhe sussurra enquanto lhe ajeita o casaco. Aqui eu cuido de vocês, se mais ninguém fizer isso. Marcos aponta a câmera, capta o tremor das mãos da menina, o rosto desencaixado de Roberto, o resplandor momentâneo de humanidade que irradia de Rosa. Ao fundo, um policial se assoma, duvidoso primeiro, receoso, acostumado a dispersar quem suja o evento, mas ao ver a situação, rádio na mão, pede reforços médicos. A solidariedade, ainda desajeitada, mas vai se somando. O silêncio só se rompe quando uma sirene se ouve ao longe. O público se divide. Voluntários, vizinhos, espectadores anônimos oferecem mantas, um chocolate quente, uma oração muda. Luísa, ainda tremendo, mal consegue se manter de pé. Agora já não sozinha, mas rodeada pela primeira vez por um pequeno exército de olhos que não desviam o olhar. Roberto treme. Não sabe se pela culpa, o medo do desmoronamento público ou porque nesse instante finalmente entende o que realmente está em jogo. Diante de uma câmera que nunca pisca, põe uma mão desajeitada no ombro de Luísa. Te prometo que vamos te ajudar, juro. E por um segundo, seus rostos tão distintos, tão distantes, se igualam na fragilidade exposta à multidão. Enquanto os paramédicos chegam e levam com pressa os bebês, Luísa dá apenas 2 passos antes de girar. Sussurra quase inaudível. Obrigada, mas não se esqueça do resto. Marcos, antes de apagar a câmera, foca a multidão. Alguns choram, outros discutem. Um adolescente moreno e rebelde aplaude com as mãos grossas manchadas de trabalho enquanto murmura em voz baixa. Vamos ver se agora sim nos veem. A noite já não parece tão escura, embora a neblina siga se agarrando aos postes. O evento beneficente fica suspenso, mas algo diferente flutua no ambiente. Nem espetáculo, nem escândalo. Um início. Em sua cabine, o gerente de imprensa da empresa leva as mãos ao rosto. Sabe que a notícia dará a volta ao mundo, mas pela primeira vez não sabe se deve celebrar a audiência ou lamentar a queda de uma fachada inútil. Horas depois, enquanto a cidade tenta voltar à normalidade, nos celulares explodem mensagens, memes, debates. O vídeo de Luísa e Dr. Roberto é tendência. As redes sociais julgam, exigem, abraçam e condenam tudo ao mesmo tempo. O inverno paulistano já não é só um clima, é uma ferida visível. Mas nessa rachadura, a primeira fagulha da mudança. O inverno continua e a cidade ainda esquece. Mas agora há 2 bebês num hospital.
uma menina menos sozinha e um homem rico com a alma estremecida. O silêncio da praça mudou. Já ninguém poderá dizer que não viu. Uma semana depois do caos na Praça Roosevelt, a cidade ainda se sacudia pela cena que milhões haviam visto ao vivo naquela noite. As redes já não ardiam, mas os murmúrios seguiam nos cafés, nas cozinhas, nas sobremesas das famílias e até nos noticiários matutinos. O ar seguia gelando os ossos, mas algo havia mudado, imperceptível no início como uma rachadura mal visível no muro da indiferença. No Hospital das Clínicas, a calefação mal conseguia brigar com o frio do corredor, mas a sala onde estavam os bebês jazia envolta num calorzinho suave e em murmúrios baixos que falavam de cuidado. Luísa não se descolava de seus irmãozinhos, como havia começado a chamá-los, sentada junto ao berço improvisado, olhando cada respiração, cada movimento. Uma enfermeira de plantão, gordinha e sorridente, se aproximou com uma xícara de chocolate e um sorriso sincero. "Está com fome, amor? Olha, me sobrou um pão doce, deixo aqui para você." "Sim", Luísa assentiu, um pouco envergonhada no início, mas o estômago traidor não a deixou fingir por muito tempo. Quando a enfermeira saiu, Luísa partiu um pedaço e levou à boca, sentindo o sabor doce estranho e inesperado. Não provava isso há meses. Entre mordidas, observou os bebês dormindo, finalmente numa cama limpa, e sentiu que o medo se afrouxava no peito. Até ali, o futuro era uma pergunta imensa, mas pelo menos o presente já não doía tanto. Na sala de espera, Roberto passava revista a todo o quadro médico, com um desconforto que tentava disfarçar atrás de seu casaco caro. Não trouxe câmeras nem jornalistas. Estava sozinho, embora 2 de seus assessores de confiança espreitassem nos corredores como fiéis guardiões, atentos ao menor sinal de crise. Rosa, a mesma funcionária que deu seu casaco a Luísa, estava sentada perto, fingindo ler uma revista velha, mas na realidade de vez em quando levantava o olhar para checar se Luísa precisava de algo. Rosa havia pedido licença no trabalho para acompanhar um caso especial, e ninguém se atreveu a negar depois de vê-la na TV. Havia pouca gente tão teimosa quanto ela. Um médico saiu e falou com Roberto em voz baixa. "Os bebês vão melhorando, mas a menor vai precisar de terapia intensiva mais algumas horas. Se quiser, pode falar com a menina. Está acordada e pergunta muito pelo senhor." Roberto, pela primeira vez desde o escândalo na plataforma, assentiu sem fazer perguntas sobre comunicação institucional ou sobre sua imagem nas redes. Só assentiu e engoliu em seco, como se lhe custasse trabalho manter a cabeça erguida. "Luísa, como você está?" perguntou entrando na sala. A menina o olhou com os olhos grandes, entre cansados e desconfiados. Não respondeu até passar o olhar de cima a baixo nele. "Bem, mais ou menos. Eles estão melhor, isso é o que importa", disse baixinho, encolhendo os ombros. "Não vai tirar a câmera?" Roberto se sentiu nu, mas tentou sorrir sem arrogância. "Não, na verdade não quero câmeras por aqui. Só vim te ver para saber do que você precisa. Quer ir com alguém? Algum lugar onde se sinta segura?" Luísa duvidou antes de responder. Será que isso é possível? A sombra de incredulidade era evidente. "Dizem que crianças como eu vão para abrigos, mas às vezes lá é pior e depois a gente acaba de novo na rua." O silêncio foi incômodo. Roberto não sabia o que responder, então se limitou a sentar na cadeira ao lado dela. Rosa se aproximou depois de um tempo e pôs a mão no ombro de Luísa, como se armasse uma pequena fortaleza ao redor da menina. "Poderíamos buscar algo diferente. Eu conheço uma senhora, a Teresa, que quando era jovem também esteve na rua. Agora ajuda crianças que não querem ir para casas do governo. Não te obriga a nada, tudo com calma e respeito. Se quiser, te apresento." Luísa a olhou com essa mistura de desafio e medo de quem perdeu demais para se entregar rápido. No final murmurou: "Sim, mas eu decido se gosto." "Vai, claro, filhinha. Aqui ninguém vai te obrigar", disse Rosa, penteando seu cabelo com suavidade. Roberto baixou o olhar, aliviado e também um pouco derrotado. O poder real finalmente se sentia longe de sua palavra. A notícia da intervenção de Roberto
havia causado alvoroço e raivas nas altas esferas de sua empresa. As mensagens de seu sócio no exterior e os membros da diretoria chegavam ao seu telefone como um jorro de água gelada. O que você está fazendo se envolvendo assim? O que vamos ganhar com isso? A favor ou contra da marca? As perguntas emergiam cheias de egoísmo e temor. Em seu escritório, Roberto se sentou diante da janela, as luzes da cidade piscando como constelações em miniatura. As palavras de seu velho mentor lhe voltaram como um eco distante. O dinheiro é só papel até que a gente escolhe para que serve. Antes encontrava consolo em sua armadura, reuniões, balanços, frases armadas e via a filantropia como mais um investimento. Agora, a lembrança dos olhinhos de Luísa e os choros abafados dos bebês ficava tatuada na memória, impossível de administrar. Sentiu medo, não pela imprensa, não por perder algum contrato. Medo de olhar dentro de si e descobrir quantos anos havia gastado, fingindo ser bom sem sê-lo. Pensou em seu pai, em como o havia educado a não misturar negócios com emoções. Em seu avô, que ao contrário se havia dado a tarefa de distribuir comida nas favelas quando ninguém pedia. As imagens se chocavam em sua cabeça. Ideias velhas e novas brigaram, e pela primeira vez soube qual ia perder. Num impulso quase infantil, discou o número direto de seu banco e ordenou uma transferência discreta para reformar o albergue comunitário mais próximo. Não mandou nota à imprensa, nem permitiu que o filmassem. Quis fazer calado, sinceramente, embora uma voz interna ainda lhe sussurrasse: não serve de nada, é só uma gota. Duvidava de si mesmo até ao dar o passo correto. Então, a imagem de Luísa, tão pequena, tão invencível, se impôs a essa voz. Sentiu mais que entendeu que a 10ª parte do que carregava essa menina valia mais que todos os seus milhões. Pela primeira vez, se permitiu chorar sozinho em seu escritório, e ao secar as lágrimas, soube que, mesmo se a cidade esquecesse amanhã, ele não poderia voltar a ser o mesmo. Nos dias seguintes, a rotina de Luísa foi, pela primeira vez em muito tempo, tranquila. Não havia rondas de policiais a expulsando de um banco para outro. Ninguém a insultava por pedir pão duro. No hospital, os bebês ganharam cor e as enfermeiras já lhe diziam irmã mais velha com carinho. Rosa ia e voltava cada dia, trazendo livros velhos e histórias para ler. E a senhora Teresa, uma mulher baixa e de mãos enormes, a visitou com lentidão, permitindo que Luísa a medisse a distância antes de sequer se aproximar. No terceiro dia, Luísa aceitou um convite: ir à casa de Teresa, um prédio simples de bairro com paredes cheias de desenhos feitos por crianças e um quintal onde entrava o sol. Rosa foi deixá-la, e se sentaram as três para merendar mate e biscoitos enquanto lá fora ainda tremia o vento. Aqui ninguém vai te exigir nada, Luísa, explicou Teresa. Se quiser voltar para a rua amanhã, pode ir, mas enquanto ficar, essas portas estão abertas. Luísa não respondeu no ato, mas seu gesto falou por ela. O cansaço do mundo lhe caiu dos ombros devagar. Se permitiu dormir uma noite inteira em paz. Na empresa de Roberto, a crise de reputação se resolveu timidamente. Anunciou-se a criação de um fundo de apoio direto, sem intermediários, para famílias em situação de rua. Um projeto que ele supervisionou pessoalmente, apesar da oposição interna. Os meios, famintos de sangue, tentaram rastrear a menina para conseguir declarações, mas ninguém, nem Rosa, nem Teresa, nem o pessoal do hospital, deu uma só pista. Luísa finalmente era invisível para quem não queria vê-la, e visível só para quem importava. Roberto começou a visitar a casa de Teresa algumas tardes, sem anúncio prévio nem séquito. Roçava torpemente uma conversa com a menina, no início rígida, depois espontânea. Levava histórias, escutava com atenção, perguntava antes de decidir. Aprendeu a não chegar de supetão, a tocar a campainha e esperar um convite. Um dia lhe levou com timidez um caderno para que Luísa escrevesse o que pensava. Outro foi convidado a uma função de fantoches que as crianças prepararam no quintal. A relação foi lenta, aos tropeços. Havia distância, reparos, mas também algo parecido a uma possibilidade nova.
Roberto, antes orador de discursos ocos, se encontrou finalmente cômodo no silêncio de uma conversa trivial, olhando a menina imaginar um futuro diferente. Uma tarde, ao completar a segunda semana desde aquela noite, o inverno afrouxou seu punho ligeiramente. Na mesma praça onde tudo começou, as poças de gelo davam lugar a pequenas poças d'água, e o cheiro de terra molhada antecipava a primavera. Um grupo de crianças brincava sob uma árvore, gritando sem medo. Rosa colhia laranjas num posto próximo e Teresa conversava animada com as outras mães do bairro. Luísa, sentada num banco pintado e já sem medo de adormecer, via os bebês saudáveis, limpinhos, aos cuidados de uma enfermeira voluntária. Tinha as mãos cheias de cores e no rosto um sorriso pequeno, quase novo. Sentia um calor estranho no peito, algo que não era febril nem urgência. Era pertencimento, saudade e esperança. Um calor sob a geada. Finalmente, ao longe, Roberto parou para observar por alguns segundos. Não levava agenda, não trazia guarda-costas. Só olhou a praça e sorriu cansado, entendendo finalmente a lição que tanto lhe custou aprender. O amor que transforma começa no simples, em não olhar para outro lado, em sentar-se junto a uma menina e lembrar que ninguém se salva sozinho. E enquanto o sol se filtrava morno entre as árvores, Luísa pensou que talvez numa cidade onde o frio não se ia de todo, ainda era possível encontrar calor nas sombras, porque o amor, quando se atreve, pode derreter até o gelo mais velho do abandono. A esperança agora tinha nome e rosto em São Paulo. 6 meses depois, o outono chegou suave à cidade. Na casa de Teresa, agora oficialmente lar de Luísa, um pequeno jardim florescia com verduras plantadas pelas próprias crianças. Os bebês, Ana e João, como Luísa os havia batizado, cresciam saudáveis sob os cuidados amorosos de uma família adotiva que Rosa havia encontrado. Roberto transformara radicalmente sua empresa. O Grupo Soma agora destinava 40% de seus lucros para programas sociais diretos, supervisionados por ele pessoalmente. Havia aberto 3 novos abrigos na cidade e criado um programa de reinserção profissional para jovens em situação de rua. Numa tarde ensolarada, Luísa corria pelo quintal da casa, não mais a menina esquelética e assombrada do inverno. Aos 12 anos, frequentava a escola pela primeira vez na vida e sonhava em ser enfermeira. Roberto chegou para o chá da tarde, uma tradição que haviam criado. Não mais o empresário pomposo de antes, mas um homem que aprendera que a verdadeira riqueza se mede pela diferença que fazemos na vida dos outros. Tio Roberto! Gritou Luísa, correndo para abraçá-lo. Era assim que o chamava agora, e ele sentia que esse título valia mais que todos os seus diplomas. Como foi a escola hoje, pequena? Aprendi sobre o sistema circulatório. Sabia que o coração bombeia sangue para todo o corpo? É como se fosse o centro de tudo. Roberto sorriu, lembrando-se de como o coração de uma menina corajosa havia bombeado vida nova para uma cidade inteira. Rosa servia o chá, agora coordenadora de projetos sociais da empresa de Roberto. Teresa cuidava de mais 5 crianças que haviam chegado nos últimos meses. À noite, depois que Luísa dormiu, Roberto ficou na varanda olhando as estrelas. Marcos, o cinegrafista que captara tudo, agora dirigia documentários sobre questões sociais. O vídeo daquela noite ainda era exibido em universidades como exemplo de como um momento pode mudar tudo. Mas para Roberto, o verdadeiro documentário acontecia todos os dias, no sorriso de Luísa aprendendo a ler, no crescimento saudável de Ana e João, nas dezenas de outras crianças que agora tinham um lar. A cidade não havia mudado completamente. Ainda havia frio, ainda havia abandono. Mas uma semente havia sido plantada naquela noite gelada e agora crescia, forte e verdejante, provando que às vezes basta uma criança corajosa e um adulto disposto a abrir os olhos para que milagres aconteçam. Luísa adormeceu segura em sua cama quentinha, sonhando com um futuro onde nenhuma criança precisaria enfrentar o frio sozinha. E em São Paulo, a esperança continuava a derreter o gelo do abandono, uma vida de cada vez. Fim. Esta história tocou seu coração. Se a jornada de Luísa e Roberto os emocionou,
Compartilhem nos comentários qual momento mais os marcou. Curtam este conteúdo e dividam com alguém que precisa acreditar que a transformação é possível. Lembrem-se, num mundo cheio de indiferença, às vezes basta uma pessoa corajosa para mudar tudo. Sejam essa pessoa. De que cidade do Brasil vocês estão acompanhando esta história de esperança? Contem-nos nos comentários.